Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Os barulhos de motosserra e furadeira destoam completamente da originalidade do empreendimento onde o trabalho acontece. Se não for assim, quase nada restará de um dos maiores monumentos históricos do Brasil, que está encravado na selva amazônica de Rondônia. Na véspera de completar 250 anos, o Forte Príncipe da Beira, localizado às margens do rio Guaporé, na fronteira com a Bolívia, vai perdendo a força por não resistir aos efeitos naturais do tempo. A estrutura de 10 metros de altura e 1 quilômetro de comprimento foi construída para servir de muralha e abrigo para defender o país da ofensiva dos espanhóis no século XVIII, que procuravam dominar a região em busca de ouro. Esquecido e praticamente abandonado por governos, o forte sobrevive graças à bravura dos homens do Exército Brasileiro. São os militares que há décadas mantêm a edificação em pé. O telhado desmoronou e a tendência dos paredões é abrir. Tendência natural, por causa do peso das paredes, né? Paredes com 60 centímetros, né? A altura mais ou menos do pé direito 4 metros, 3,80 metros. Então essas escoras, a função delas é segurar o paredão no ângulo que ele está. As paredes internas do forte têm 4 metros de altura e 60 centímetros de espessura. Algumas estão tão desniveladas que dão a impressão de que os cavaletes não conseguirão sustentá-las por muito tempo. Tem que ter a manutenção, ver se que foi trocado algumas peças que já estragaram, né, e as outras manter o óleo queimado justamente para que ela não venha desabar, né? Mas foi calculado, foi feito um projeto que suportaria o peso das paredes. Então a gente aplicou, né, vê-se aí em forma de cavalete a parte externa e escora na parte externa. As paredes mais escuras guardam uma peculiaridade curiosa. Muitas paredes aqui no interior do Forte Príncipe da Beira estão tomadas com esse verde que parece musgo, um organismo vivo que se alimenta de umidade. Mas não é nada disso. Esse verde aqui faz parte da história da construção do forte. Essa estrutura, o Forte Príncipe da Beira, ele foi edificado em uma alvenaria mista. Ele foi utilizado pedra canga, cal e em algumas partes tijolo maciço. Então, essa cal, ela servia como hoje serviria o cimento. Era uma substância aglutinante. Ele servia para ligar uma rocha à outra. Então,
Como a gente tem uns blocos grandes, eles colocavam os blocos grandes e para fechar esses buracos aqui, então eles colocavam os pedaços de blocos menores junto com a cal, que era para deixar tudo bem sólido. Na região a gente tem uma espécie de caramujo que ele é do rio, e aqui eles utilizavam a casca desse caramujo, eles moíam a casca do caramujo e queimavam lá no forno da cal, né, no forno, e preparavam essa cal. Isso é comum aqui na região norte. As peculiaridades do forte, o acompanhamento da manutenção e a descoberta de estruturas de concreto que compõem a fortaleza vão fazer parte de um relatório elaborado pela arqueóloga e historiadora Rosângela Alves. Porventura viesse um animal, tipo uma tartaruga, um jacaré que viesse do rio, no momento que o rio estivesse alto, então essa grade ela servia de contenção. Esse animal poderia voltar para o rio. Quase 2 meses, o Forte Príncipe da Beira passou por escavações e limpeza em seu entorno. Em meio à nuvem de fumaça provocada pelas queimadas, um grupo de operários se dedicou a retirar sujeira e mato, resultado das escavações referentes ao trabalho arqueológico realizado no forte. A limpeza minuciosa, observada por um visitante curioso, possibilitou que fossem encontradas algumas raridades e até mesmo peças perdidas. Também foi possível identificar a posição de estruturas e outras construções junto ao forte. Os 4 cantos da estrutura a gente tem negativos, que eram onde tinham estacas que sustentavam o telhado. A escavação no entorno da muralha permitiu que fosse desobstruído um duto que se encontrava escondido entre os blocos de pedras da fortaleza. Ele protegia o forte da sujeira vinda do rio e dos animais em época de cheia. Esses blocos eles foram retirados durante a escavação, com a ajuda de uma retroescavadeira, porque eles são muito pesados. E eles estavam todos eles cobrindo o duto. Nós fizemos a escavação para confirmar o trajeto do duto e para fazer a limpeza do duto, porque ele estava com bastante sedimento dentro, barro, tinha muita sujeira, então a gente fez a desobstrução do duto da poterna. A arqueóloga aponta também que possivelmente o duto era para ficar sempre submerso, já que a muralha tinha um fosso em seu entorno. A intenção é que essa rocha aqui, ela ficava posicionada aqui e ela fechava. Mesmo que a água viesse do rio, ela poderia vir, quando o rio estivesse alto, né, cheio, a água batia aqui e fazia uma pressão para subir. E mesmo que a água viesse da poterna, também ela batia e fazia uma pressão para sair para o rio, a água suja. Outro detalhe importante sobre a fortaleza é que quando ela foi construída, ninguém imaginava o desmatamento e nem o assoreamento do rio. Os fenômenos naturais ocorridos em 250 anos já conseguiram destruir com outras obras de sustentação do forte. Ao fazer um levantamento de tudo que havia nessa região além do forte, os historiadores descobriram essa construção aqui em pedra maciça. A hipótese mais provável é que nesse local aqui funcionava uma olaria. E aqui onde eu estou seria o forno, onde eram produzidas as pedras e os tijolos usados na construção do Forte Príncipe da Beira. A própria obra de construção da olaria chega a ser um empreendimento interessante, pela forma que foi elaborada. Olha, aqui no forno da olaria a gente vê uma imagem bem curiosa. Esse arco aqui, por exemplo, a gente está vendo que aqui em cima tem uma falha, né? E aqui embaixo, normalmente em qualquer construção, teria que ter uma viga para sustentar essas pedras. E aqui não tem isso. Ao que parece, essas são pedras compridas, encravadas nestas outras pedras aqui, e que por isso elas ainda conseguem se manter firmes no local, embora tenha essa falha aqui em cima. A olaria está localizada a uns 500 metros do forte,
o que sugere que o transporte das pedras teria sido feito em carro de boi até a muralha. Um pouco mais distante do forte, e em outra direção, encontramos o local onde funcionava o paiol. A construção virou ruína, coberta por mato e pedra. O lugar é estratégico e com uma posição que facilitava o armazenamento de munição e armamentos militares. Tanto o paiol como a olaria já não apresentam mais condições de serem recuperados. Vamos lá, 01, traga a sua tropa! Ainda é madrugada quando os militares se preparam para mais uma missão. Logo que amanhece, é feita a checagem do armamento e do material usado em expedições na selva. Hoje é dia de uma instrução de sobrevivência. Seu fuzil está em condições de combater, 01. Sim, senhor! Na sequência, é a vez de se preparar para os desafios e incertezas que a selva revela. Normalmente, as adversidades observadas no relevo do local não se comparam ao que efetivamente o guerreiro terá que enfrentar para sobreviver. Esse local onde nós estamos é selva amazônica. Agora, por incrível que pareça, esse lugar aqui não reflete exatamente o que é a nossa Amazônia. As condições da floresta são muito mais adversas que isso. Veja só, aqui, por exemplo, eu consigo caminhar, seguir em frente, com poucas árvores e obstáculos à frente. O guerreiro de selva, para atuar na selva, ele faz um treinamento específico para condições muito mais adversas do que essa onde nós estamos. O primeiro passo para se manter vivo na mata é tratar de obter água e fogo. Em algumas situações, a própria natureza é aliada dos guerreiros de selva. Na jornada pela selva, os militares encontram muito mais do que galhos e árvores pela frente. Em alguns lugares, também está a sobrevivência do guerreiro de selva, como aqui, ó. Veja só, isso aqui é um cipó, que no interior dele tem água potável e garante que nenhum guerreiro vai morrer de sede. E ele pode, facilmente, cortou o cipó d'água mais ou menos ali por 1 metro, ele consegue, facilmente cair água, certo? Além de água, a vegetação oferece também muitas plantas que podem servir como chá para combater doenças e uma diversidade infinita de frutas e outras plantas que podem ser comestíveis. Esse chás aqui, ele é confeccionado diretamente das árvores da região. Por exemplo, o quina-quina, a gente extrai ali aquela casca da quina-quina, a gente ferve e está produzindo esse chá. Suas características, suas indicações, uma atividade antimalárica, combate à rabdomiólise, efeito analgésico, efeito anti-inflamatório. Existe algum tipo de chá que tem alguma contraindicação ou eles são de livre consumo para todos os tipos de pessoas? 05, boa pergunta. Por exemplo, 05, o chá de quina-quina, ele é contraindicado para gestante, por ele ter um efeito abortivo. Rapaz, ele é muito amargo, hein? Na verdade, lembra um chá de boldo. Alguma coisa, nessa linha, nesse sentido. Mas vamos tomar. Estava lendo aqui, ó, que ele é anti-inflamatório, tem efeito analgésico e até contra a Covid também. Então, agora sim temos que tomar mesmo, né? Quanto aos alimentos, a maioria é conhecida tanto dos nativos como de quem veio morar na Amazônia. Entre elas estão o babaçu, mamão e palmito. É importante o nosso militar ali, ele ter esse conhecimento, caso ele esteja ali se encontrando numa situação de sobrevivência, como o senhor falou, ou até mesmo numa situação de operações, é necessário ali que o militar ele tenha esse conhecimento prévio do que encontrar na selva. Por exemplo, como o senhor falou, tem um palmito,
que o militar, ele conhecendo ali a sua característica de que ele vem de um açaizeiro, ele pode obter esse palmito e estar se alimentando dele, né? Até mesmo se o militar ele se encontrar numa situação ali que ele adoecer, ele reconhecer uma árvore e saber suas características, ele pode estar o quê? Fazendo o descascamento dela e cozinhando essa casca e obtendo esse chá, né? O uso de técnicas para obtenção de fogo também é outro detalhe importante para a sobrevivência na selva. Então, senhores, uma outra forma de a gente obter o fogo é com a nossa munição, certo? Então eu posso pegar uma munição de calibre 12, certo? Eu corto a ponta, retiro os balins de dentro, certo? E eu vou colocar na munição uma bucha. Através do disparo, essa bucha vai pegar fogo e eu consigo acender a isca, tá ok? Então é muito simples. Vai dar certo aí, ó. Assopra. Isso. Excelente. O fogo, além de hidratar a água e cozinhar alimentos, também ajuda a espantar animais selvagens ou peçonhentos. Normalmente, as fogueiras são feitas sob a proteção de uma estrutura chamada rabo de jacu. A finalidade do rabo de jacu é proteger o fogo, né, das intempéries, da chuva, né, propriamente dita. Além disso, a estrutura do rabo de jacu permite que a fumaça ela seja dissipada, né? Então, um inimigo que verifica de longe, fica mais difícil de ele localizar a tropa no terreno. Então, essa é a finalidade do rabo de jacu, proteger o fogo, dissipar a fumaça de forma que a gente consiga permanecer no terreno sem problemas. Antes de anoitecer, os militares precisam estar com o acampamento montado e seguro. Os guerreiros abrem uma clareira para poder dormir em redes ou em estruturas acima do chão, que são o mais aconselhado. Alguns animais aparentemente inofensivos, como as formigas tucandeiras, são comuns na selva. O problema é que a mordida delas provoca febre de até 40 graus e pode levar a pessoa à morte. O treinamento noturno com tiro traçante é o toque final na capacitação dos guerreiros de selva, principalmente em regiões como a do Forte Príncipe da Beira. A navegação noturna é propícia para ações criminosas ou de surpresa, o que obriga um preparo específico dos militares. O tiro noturno ele tem como especialidade adestrar o militar a atirar em qualquer ambiente. E o tiro traçante ele tem por finalidade de mostrar a direção que o tiro está sendo dado pelo militar. Para fim de treinamento e adestramento, ele cumpre 100% com a sua finalidade, que é direcionar o tiro e adestrar o militar. Selva! Cabo Luz! Se de um lado o exército brasileiro se empenha para não deixar o Forte Príncipe da Beira virar escombro, do outro, a fortaleza tem os quilombolas, fiéis guardiões históricos que vivem no local há décadas. Quilombolas, descendentes africanos fugitivos da escravidão, chegaram no Brasil no fim do século XVIII. As comunidades estão presentes em todo o território brasileiro. Aqui no Forte vivem mais de 50 famílias. Seu Francisco chegou em uma canoa há 67 anos. Isso aqui não existia, não. Isso aqui era meu linheiro para a padaria. A padaria era ali onde é a enfermaria agora. Quem chegasse aqui falava e dizia, tá aí, pega um pedaço de terra, te vira, vamos ajudar no que nós puder. Se identificava no pelotão, de onde vinha, para onde ia e tal. O cara se abria, né? Eu vim aqui para arrumar um pedacinho de terra, para acabar de criar meus filhos, dessa maneira, assim, nós. A terra é da união. Você pode plantar o que você quiser, não pode vender. Ele conta que demorou 5 anos até que fosse aberta a estrada. Não havia máquina na região. O único trator, usado no trabalho, teve que vir de barco de outro município. Essa estrada foi aberta, foi no Cabeça Louca, no Machado. Olha, naquele tempo, para chegar um trator, tinha que vir de Guajará-Mirim, de Porto Velho para Guajará, de Guajará para cá. E aqui era no olhômetro.
Aqui era no olho. Não, descarregava o bicho aí agora é aqui. Aí foi indo. Os caras foram abrindo, aí já entrou máquina e tal. Aí foram abrir essa estradinha daí, que vem daí de fora aí. Isso aí foi mais de uns 5 anos abrindo essa estradinha aí. Seu Chico conta ainda que quem passava pelo rio não perdia a chance de visitar o forte. Encostava tudo que passava era tipo um porto obrigatório, sabe? Que o pessoal queria era conhecer. O cara vinha lá, tinha os que já eram acostumados nesse rio, com canoinha pequena. Canoinha assim, não pode dizer, né? Que pega 10, 12 pessoas. E histórias sobre jacaré, sucuris e onça tem de sobra. Teve uma onça que chegou a ser considerada bicho de estimação na comunidade, apesar de ter devorado algumas galinhas na vizinhança. Nesse mato, até hoje, ainda o cara volta mesmo de cara com uma onça. Bem aqui, na última casa ali, que vai pra pista, ali uma vinha mansinha, eu acho que estava acostumado a comer a galinha do cara. É de mansinho, o cara parece que é meio de mal com o bicho. Quando viu aquele animal que vinha saindo, gritou pela mulher, onde está a espingarda? Aí disse que a onça ficou sentada, até uns pés de mandioca que ele plantou. A onça sentou e ficou olhando, só se lambendo. E aqui, que a gente chama Bahia, que onde mora o professor Carlos, ontem mesmo ela comia um franguinho, comia um cachorro. Eu já vi jacaré que do seco dessa altura, uns 4, 5 metros assim, ó. E é o que tem de mais. Só que ele não ataca a pessoa, ainda bem, graças a Deus, né? Você está pescando aqui assim, pescando de varinha, chacoalhar, um pouco mais de boia lá, dá aquele sopro forte, aí vem e fica pertinho assim, mas nunca, graças a Deus, nunca atacou ninguém. E as assombrações envolvendo o forte? Rapaz, isso é cabo à toa aqui, o cabo que faz o medo. Aqueles caras que via mulher vestida de branca, via homem naquela outra rua, tomando cachaça. Falei, não, cara, eu praticamente me criei aqui, nunca vi, graças a Deus, nunca vi misura de nada mesmo. Eu entrei nessa fortaleza, quando eu era molecão, na gandaia com os outros. Nunca vi nada, diz que tem uma tal de uma caveira aí, nunca vi também. Nesse assunto, Dona Raimunda, outra quilombola antiga na comunidade, discorda completamente do seu Francisco. Tinha um soldado morando aí dentro, saiu assombrado daí. Aí não quis mais morar lá dentro, não. Ele fez uma chupanozinha para ele e foi morar fora. Tinha muita assombração. Eu sei que teve uma época aí que tinha uns cachorros correndo, tinha um cara correndo, era bem umas 2 horas da madrugada, correndo e os cachorros atrás. Aí eu me levantei para olhar, só vi os cachorros, não via quem era. Havia também um animal estranho que sobrevoava o forte à noite. Seu Delfino, ele disse que estava chegando da pescaria, era 11h30 da noite, botando os caniços nas costas. Quando ele vinha por ali assim, ele disse que escutou a Matinta Pereira. Ele disse que o bicho era grande, voando assim, era grande. Ele disse que só viu olhar assim. Aí a mamãe contava também que tinha muita Matinta Pereira, que assoviava fino, e depois diz assim, Matinta Pereira. Tem ainda o fantasma de um religioso visto pela avó de Dona Raimunda. O pessoal via fantasma. A minha avó chegou a escutar esse negócio, né? Porque diz que o fantasma ninguém vê, né? Ela contou para minha mãe que aqui no forte tinha fantasma. Tinha fantasma. E olha, quantos não morreram aqui. Olha, porque o senhor não anda. Se o senhor vai por lá, o senhor vê muita casa, alicerce de casa, vê muita coisa, o senhor acha muita coisa. Diz que tinha um fantasma de um padre aí. A minha mãe, a minha avó, ainda chegou a ver esse padre. Só que ela só viu ele assim rapidinho. Não viu ele assim, não conversou com ele. Aí eu falei assim para a mamãe, né? Digo, mamãe, você não tinha coragem não de falar com o padre? Esse eu não tinha coragem não. Se era fantasma, eu ia ter coragem de falar com ele. Pois é, a igreja não era nem ali, a igreja era ali onde era a casa do comandante. Apesar da convicção quanto às assombrações, ela nem pensa em algum dia sair daqui. O lugar melhor é aqui. É aqui que é o lugar. É um lugar sossegado, é um lugar que você dorme,
você não se assusta com nada, não tem esse negócio de abrir a porta de tudo, não. Estou aqui há 52 anos e não pretendo sair daqui, não. É melhor eu viver no mato do que numa cidade, daqui para o cemitério. No interior do forte, em meio a luzes que acendem e apagam sem motivo, estão habitantes sombrios que dão um toque meio sinistro ao ambiente cercado por histórias peculiares. Entre as muitas histórias sobre o Forte Príncipe da Beira, tem a de um padre que teria ficado preso nesse calabouço, inclusive ficado trancafiado, acorrentado. No período em que esteve atrás das grades, esse padre teria escrito aquele poema na parede, que tem data de 1832. O texto foi colocado em uma placa pelo Exército e está exposto no próprio calabouço, onde o padre teria vivido até o fim dos seus dias. O quilombola Santiago Cardoso e o irmão dele são guias turísticos. Invisíveis para o estado de Rondônia e também para o município de Costa Marques, onde está sediado o forte, eles trabalham de graça para não deixar a história da fortaleza se perder no tempo. A parte do Forte Príncipe da Beira seria tipo a manutenção, teria que ser feito pelo município e o estado mandar o recurso. Mas infelizmente isso não acontece aqui com a gente. A gente que daqui vê a realidade. Eu tenho 32 anos que eu moro aqui. Desses 32 anos, quem faz a manutenção e presta serviço mesmo para o Forte Príncipe da Beira é o Exército Brasileiro. Independente quando não tem recurso, eles dão um jeito de manter o forte limpo. Porque todos os dias e o ano inteiro passa centenas de visitantes dia a dia para conhecer a história. Santiago explica que muitos turistas buscam informações sobre o forte na internet e acabam pedindo ajuda a ele e o irmão, indicados por pessoas de pousadas e hotéis. Porque muitos deles, visitantes, eles acabam pesquisando pelo Google e acabam encontrando a localização, que lá nós temos também a data, o dia de funcionamento, tudo certinho. E muitos deles acabam pegando nosso contato em hotel, pousadas, em outros lugares, porque não tem um contato fixo para estar atendendo essa demanda deles virem até aqui. Então acaba que a gente mesmo acaba recebendo as escolas, alguns grupos grandes que se manifestam e vêm saber um pouco, porque eles não acham, não tem localização na estrada. A turista Suelen de Lima Santos não conhecia o local e ficou impressionada com o desprezo público pelo forte. E assim, é triste você entrar aqui e ver que as coisas estão sendo deterioradas, né? Você vê que a história do nosso estado, do nosso povo, e assim, é um lugar que vale a pena conhecer. Esta outra turista diz que há propagação de desinformação sobre o forte. Ela entende até como uma estratégia para que a sociedade não saiba do descaso com um dos maiores cartões postais do estado de Rondônia. Tudo que a gente ouve é só que é um amontoado de pedra. Essa propagação dessa desinformação faz com que, na verdade, sugere em nós um desinteresse em vir conhecer. Eu mesmo não estava querendo vir, né? É verdade. Na verdade, a gente ouve isso e replica. Ah, isso é um monte de pedra, sair para ver um monte de pedra. Mas, na verdade, não é só isso, né? Então, não tinha ideia de que era assim e não imaginei que estivesse sob essas condições. Mesmo com os gestores públicos ignorando um dos mais belos patrimônios históricos do Brasil, enquanto houver a mão amiga do Exército Brasileiro auxiliando e a dedicação de gente preocupada em não deixar a história se apagar, a fortaleza ainda resistirá ao descaso. Até quando, só o tempo irá dizer. Um abraço, tudo de bom. Você também. Com Deus. Deus acompanhe.
está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Na última semana, estivemos nos municípios de Cujubim e Machadinho do Oeste, em uma agenda marcada por reencontros, diálogo e muita esperança no futuro de Rondônia. Nossa caminhada começou em Cujubim, onde fomos recebidos com muito carinho por mototaxistas, vereadores, lideranças políticas e amigos de Porto Velho que estavam visitando a cidade. Foi uma oportunidade importante para ouvir a população, conhecer ainda mais de perto as demandas da região e fortalecer nosso compromisso com o desenvolvimento do Estado. Cujubim é uma cidade que mostra sua força através de um agro forte, do comércio em crescimento e, principalmente, de um povo trabalhador e acolhedor. Essa é a verdadeira receita de sucesso para o crescimento de uma cidade: trabalho, união e oportunidades. Saímos de Cujubim com o coração cheio de gratidão e a certeza de que nossos projetos e ações para chegar à Assembleia Legislativa de Rondônia estão no caminho certo. E nossa agenda continuou em Machadinho do Oeste, onde também tivemos uma recepção calorosa e emocionante. Foi uma alegria reencontrar grandes amigos, lideranças e pessoas que acreditam em nosso projeto político. Entre eles, o ex-deputado estadual Neodir Oliveira, além da família Ribeiro e tantas outras lideranças que aderiram à nossa pré-candidatura. Machadinho do Oeste também é exemplo de desenvolvimento, com um agro cada vez mais forte e uma população trabalhadora que acredita no crescimento da cidade e luta diariamente por dias melhores. E quando existe um povo determinado e disposto a trabalhar, o progresso acontece. Essas visitas reforçam ainda mais nossa missão de construir uma Rondônia mais forte, ouvindo as pessoas, valorizando quem produz e defendendo políticas públicas que realmente cheguem na ponta. Quero agradecer a todos que abriram as portas, nos receberam com carinho e caminham ao nosso lado nessa jornada. Seguimos firmes, com humildade, responsabilidade e muito trabalho. Muito obrigado, Cujubim. Muito obrigado, Machadinho do Oeste. Seguimos juntos por uma Rondônia cada vez melhor. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Prante Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.